Vai preparando a solução, mexendo pra lá e pra cá. Nessa aula muito boa que agora vou te ensinar. Eu vou te convidar pra estudar de um jeito novo, gatinha. Olá, meus amores! Aqui quem fala é o professor Berg Figueiredo, professor de Química. E vamos para mais um Se Liga na Química. Responde para mim, por que é que o álcool 70, o álcool hidratado, ele é mais eficiente para matar micro-organismos, como vírus e bactérias, do que o álcool absoluto, que é o álcool que apresenta 99,5% de álcool em sua solução? Qual é a influência que a água vai ter nesse tipo de sistema, onde vai auxiliar na eficiência desse tipo de solução para exterminar micro-organismos como vírus e bactérias? Não sei. Para ficar um pouco mais fácil de compreendermos um pouco melhor como esse tipo de processo funciona, precisamos primeiramente saber o que é a pressão máxima de vapor. Quimicamente falando, a pressão máxima de vapor é a capacidade que um líquido tem de ir para o estado de vapor. Popularmente, é a capacidade que um líquido tem de evaporar. Quanto mais fácil esse líquido evapora, maior é a sua pressão máxima de vapor, o que nós chamamos popularmente de volatilidade. Por exemplo, se você deixar um pote de acetona aberto, você concorda comigo que a acetona ela vai evaporar com mais facilidade. Popularmente falamos que a acetona ela é uma substância volátil, porque ela evapora com facilidade. Cientificamente, se fôssemos jogar isso para a química, iríamos dizer que a acetona apresenta uma alta pressão máxima de vapor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, quando temos uma substância líquida e adicionamos a ela uma outra substância, e essa substância é dissolvida por completo, quimicamente estamos preparando uma solução. E, por sua vez, a substância que foi dissolvida é chamado de soluto. E aí vem um ponto interessante. Quando esse soluto é adicionado, ele modifica as propriedades desse solvente. Quando isso acontece na química, chamamos esse tipo de fenômeno de propriedades coligativas. E aí vem a definição. Propriedades coligativas são as alterações que um solvente tem quando é adicionado a esse solvente uma certa quantidade de soluto não volátil. Um ponto importante que vale lembrar é que as propriedades coligativas não dependem da natureza desse soluto, mas apenas da quantidade de soluto. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de iodato de potássio, eu vou ter particularmente as mesmas propriedades coligativas, já que eu estou colocando a mesma quantidade, 1 mol de cada um deles, belezinha? Ou seja, propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto, mas sim da quantidade do soluto. E quando falamos de propriedades coligativas, vamos ter quimicamente 4 tipos de propriedades: a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Aí você me pergunta, Simberg, e onde é que esse tipo de conhecimento vai explicar sobre o fato do álcool 70 ser mais eficiente do que o álcool absoluto? É aí que vem um ponto interessante. Quando falamos de tonoscopia, o que é a tonoscopia? De maneira bem simples, a tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, a tonoscopia é a diminuição da volatilidade de um solvente quando é adicionado a ele um soluto não volátil. E é justamente isso que acontece com o álcool 70. Quando nós adicionamos a água nesse álcool, o álcool quimicamente apresenta uma boa pressão máxima de vapor.
o álcool evapora com uma certa facilidade. Mas quando adicionamos a água, devido às interações intermoleculares da água com o álcool, a água vai dificultar, vai diminuir essa evaporação. Ou seja, ele vai retardar a evaporação do álcool 70, permitindo que o álcool ele passe mais tempo sobre a superfície de um determinado material e em cima dessa superfície ele possa atuar com suas propriedades químicas mais eficientes. No caso de micro-organismos, e no caso, por exemplo, do próprio coronavírus, como é que vai acontecer? O álcool ele vai dissolver a camada lipídica que o coronavírus apresenta e vai desnaturar as suas proteínas. Mas se o álcool ele é absoluto e ele tem uma alta pressão máxima de vapor, ele vai evaporar com uma certa facilidade, não dando tempo suficiente para ele dissolver, para ele atuar nesse micro-organismo. Quando você coloca água, a quantidade de água específica vai fazer com que esse álcool 70 fique mais tempo na fase líquida, ou seja, dificulta a sua evaporação, dando tempo desse álcool 70 chegar até o micro-organismo, dissolver essa camada lipídica que ele apresenta e, por sua vez, desnaturar as suas proteínas. É por isso que o álcool 70 ele é mais eficiente do que o álcool absoluto para matar micro-organismos. Podemos perceber isso aqui, ó, quando analisamos essa imagem. Aqui eu tenho, por exemplo, a água, que também apresenta uma pressão máxima de vapor equilibrada, ela evapora, né, a uma determinada temperatura com facilidade, e quando adicionamos a essa água um soluto não volátil, o sal de cozinha, por exemplo, podemos perceber que o sal, ó, ele vai interagir por forças intermoleculares com a água, dificultando que a água evapore com facilidade. Ou seja, ele vai dificultar, ele vai diminuir a pressão máxima de vapor da água. Quando isso acontece, chamamos isso de tonoscopia. Quando adicionamos um soluto não volátil e um solvente, além da diminuição da pressão máxima de vapor, também vamos ter o aumento do ponto de ebulição desse solvente e a diminuição do ponto de fusão desse solvente. É o que nós chamamos na química de ebulioscopia e crioscopia. E, para ficar mais fácil de compreendermos e fixarmos esse assunto, trago para vocês agora uma parodiazinha de propriedades coligativas. DJ, solta o som para mim aí, por favor. Acompanha lá, Berg.Química. Vai! Agora, propriedade coligativa é muito fácil de pegar. Vem aprender com Berg um jeito novo de estudar. Vai preparando a solução, mexendo pra lá e pra cá. Nessa aula muito boa que agora vou te ensinar. Eu vou te convidar pra estudar de um jeito novo, gatinha. Se a pressão de vapor sobe, 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 o ponto de ebulição desce, desce, desce. Se a tonoscopia sobe, 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 a pressão de vapor desce, desce, desce. E se a ebulição sobe, 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 o ponto de fusão desce, desce, desce. Se a pressão osmótica sobe, 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 é a osmose que desce, desce, desce. Oi, 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 oi. Vem com Berg Figueiredo. Propriedade coligativa é muito fácil de pegar. Vem aprender com Berg um jeito novo de estudar. Vai preparando a solução, mexendo pra lá e pra cá. Nessa aula muito boa que agora vou te ensinar. Eu vou te convidar pra estudar de um jeito novo, gatinha. Se a pressão de vapor sobe, 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 o ponto de ebulição desce, desce, desce. Se a tonoscopia sobe, 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 a pressão de vapor desce, desce, desce. E se a ebulição sobe, 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 o ponto de fusão desce, desce, desce. Se a tonoscopia sobe, 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 é a osmose que desce, desce, desce.
Vem com Berg Figueiredo. Aqui tu aprende química de uma maneira diferenciada. Segue lá no Instagram, berg.química. Valeu!